Fala pessoal, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET de Computação da UFPB, daremos continuidade ao estudo do paradigma de orientação a objetos utilizando da linguagem Java, certo? Na aula de hoje nós iremos aprender sobre membros estáticos. Membros estáticos, pessoal, nada mais são do que atributos e métodos criados utilizando a palavra reservada static. Na aula anterior, vocês aprenderam a instanciar objetos e a partir dos objetos vocês utilizarem métodos e atributos, certo? Vocês faziam a instanciação a partir de uma classe. Vocês tinham uma classe carro, instanciavam um objeto carro, utilizavam o operador ponto e acessavam aquele atributo, aquele método. Só que, ao fazer uso de membros estáticos, vocês não precisam mais instanciar objetos. A partir do nome da classe, vocês utilizam o operador ponto e vocês conseguem acessar um atributo, acessar um método, certo? E vocês vão perceber que isso vai ser bastante importante em inúmeras situações, certo? O Java, por exemplo, ele oferece uma classe chamada Math, que contém inúmeras funções matemáticas como logaritmo, raiz quadrada, que nesse caso não é necessário você fazer a instanciação de um objeto. Você utiliza o nome da classe e a partir da classe você acessa aqueles métodos, aqueles atributos. Só que tem uma ressalva, pessoal. Dentro de métodos estáticos, nós não podemos utilizar membros que não são estáticos, certo? Mas sem mais delongas, sem se deter tanto na teoria, vamos um pouquinho para a prática, que aí vocês vão conseguir compreender como fazer uso desses métodos. Aqui eu estou no nosso Eclipse, no nosso main, velho e conhecido main, que vocês já conhecem, de aulas anteriores. Então eu vou criar aqui na nossa pastinha Search, no pacote aulas de POO, eu vou criar uma classe, certo? Essa classe, criar uma classe. Essa classe eu vou dar o nome ela de auxiliar. Eu sei que o nome não é tão elaborado, tão descritivo, mas vai servir para o nosso propósito. Pronto. Aqui na nossa classe eu vou criar um atributo. Como a gente já conhece da aula anterior, basta botar tipo da variável e o nome daquele atributo. Eu vou colocar ele como π, certo? A nossa constante matemática. 314,159. Pronto. Só que agora a gente não está criando simples atributos, nós estamos criando atributos estáticos. Para criar um atributo estático, basta você vir antes do tipo daquele atributo e colocar a palavra static. Ao fazer isso, você já criou um atributo estático. Vamos criar agora um método estático. No momento eu quero que vocês aceitem a sintaxe, mas eu irei explicar um pouquinho mais à frente todas as palavrinhas-chave que vão ser utilizadas, certo? Você coloca public, coloca o tipo de retorno, nesse caso eu vou botar um double, eu vou botar para retornar o dobro de π, certo? Dobro π. Ele vai basicamente retornar o dobro do valor de π. Return 2 vezes π. Certo? Só que agora eu quero criar um método estático. Então, antes do tipo de retorno, eu coloco static. Pronto. Ao fazer isso, pessoal, a gente acabou de criar um atributo estático e um método estático. Agora, para utilizar, basta a gente ir lá na nossa classe main e eu vou dar um sysout, certo? E eu vou colocar o nome da nossa classe, auxiliar, ponto, nome do atributo, π, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um outro sysout e eu vou colocar o nome da nossa classe, ponto, dobro de π, eu vou chamar nosso método estático. Pronto, pessoal, agora é só executar. E ao executar, vocês podem ver aqui do ladinho que ele exibiu exatamente o que a gente pediu. Exibiu o valor de π e o dobro do valor de π. Perceba que em nenhum momento eu instanciei um objeto. A partir do nome da nossa própria classe, eu consegui acessar meu campo estático, consegui acessar meu método estático e assim sucessivamente. Perceba como é fácil, galera, utilizar membros estáticos. Agora, eu não sei se vocês se lembram da aula anterior,
Quando eu não defino um construtor em uma classe, o Java, por padrão, cria aquele construtor padrão de uma classe. Que como é o construtor padrão? É o public auxiliar. Basicamente, o Java coloca esse construtor padrão quando nós não definimos. Se você não se lembra o que é construtor, recomendo assistir a aula anterior. Mas, como a gente não quer mais instanciar, porque assim, pessoal, se eu... Calma, deixa eu apagar esse construtor e eu quero mostrar isso para vocês. Certo, a gente criou aqui um método, um atributo estático. Só que, como o Java define por padrão o construtor público, o construtor padrão da classe, que eu mencionei para vocês na aula anterior, eu ainda consigo instanciar esse objeto. Então, eu consigo vir aqui, eu consigo instanciar essa classe, perdão. Eu posso vir aqui auxiliar A1 igual a new auxiliar. E eu consigo novamente, eu vou dar um sysout aqui, sysout, e vou colocar A1.py, certo? E eu vou executar. E aqui do lado vocês podem ver, ele exibiu o dobro de π, que foi esse método estático que a gente definiu. Ele exibiu o valor de π, que foi esse aqui, e exibiu novamente o valor de π, que foi desse objeto que a gente instanciou. Só que, pessoal, como a gente está utilizando de membros estáticos, certo? E a classe só contém membros estáticos, é importante deixar isso bem claro. Na nossa classe só contém membros estáticos, então, assim, há situações em que realmente você não quer fazer a instanciação de um objeto. Então, para impedir essa instanciação, a gente vem aqui na nossa classe auxiliar e a gente define um construtor private auxiliar. Eu sei que eu ainda não mencionei para vocês o que é o private, o que é o public. Não se preocupem com isso, eu vou explicar mais na frente. Mas no momento aceitem que para impedir a instanciação de uma classe, basta definir private e o nome da nossa classe, certo? Criar um construtor com private. E aí ao fazer isso, perceba que ele já dá um erro aqui dizendo que eu não posso instanciar, eu posso apagar. Nossa classe só tem membros estáticos. Ao executar aqui do lado, deixa ele rodar. Pronto, vocês podem ver que ele exibiu o dobro do valor de π, que foi o método estático que a gente criou, e o valor de π, certo? Então perceba, pessoal, bem simples utilizar membros estáticos. Agora vamos voltar um pouquinho para a teoria. E eu quero agora apresentar para vocês o conceito de sobrecarga. Sobrecarga, pessoal, nada mais é do que quando tu tem um método ou um construtor com o mesmo nome, porém diferentes listas de parâmetros. E isso é importantíssimo, galera, principalmente quando tu tem parâmetros diferentes, ou seja, tu tem um método, por exemplo, comer, que tu tem parâmetros diferentes. Por exemplo, digamos que no método comer, você recebe como parâmetro o tipo do talher e tu pode receber a comida que ele está comendo. Só que vocês concordam comigo que às vezes há situações em que vocês comem apenas com a mão, vocês não utilizam um talher. Então, seria interessante há variações nessa lista de parâmetros. E a sobrecarga ela serve exatamente para isso, para te oferecer a possibilidade de tu criar um objeto, por exemplo, no caso de um construtor, com diferentes parâmetros, ou tu utilizar um método com diferentes parâmetros, sendo que ele realiza a mesma funcionalidade. Como assim? Vamos para o código e vocês vão entender isso bem melhor, certo? Eu vou apagar esse nosso main, eu vou deixar ele vazio. Eu vou apagar aquela nossa classe auxiliar que a gente criou para explicar membros estáticos. E eu vou criar agora aqui, pessoal, uma classe. E eu vou chamar essa classe de cachorro, certo? Que vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Cachorro. Pronto. Nessa classe cachorro eu vou definir dois atributos. Como vocês já sabem, eu vou definir um nome
E eu vou definir uma idade para o nosso cachorro. Agora, pessoal, eu vou criar um construtor. Public cachorro. E dentro do construtor, eu irei definir os parâmetros string nome e int idade, certo? Pronto. A partir daqui, eu vou atribuir this.nome igual a nome e this.idade igual a idade. Pronto, pessoal. O this, ele serve para diferenciar o atributo, o nome do atributo que tu está passando do nome do atributo da classe, certo? Perdão, ele serve para diferenciar o nome do atributo da classe do nome do parâmetro que tu está passando quando são nomes iguais, certo? Então, quando eu faço this.nome, eu estou me referindo ao atributo da classe, de que, no caso, difere do parâmetro passado no construtor. A mesma coisa serve para a idade. Mas enfim, pessoal. Pronto, eu criei um construtor e esse meu construtor, ele recebe um nome e uma idade, certo? Então vamos lá instanciar um objeto, tipo cachorro. Cachorro C1 igual a new cachorro. E meu cachorro, ele recebe um nome e uma idade. Então eu vou colocar aqui Bob. E a idade de Bob, eu vou botar que ele tem 5 anos, certo? Agora eu vou printar o nome do nosso cachorrinho. Colocar aqui c1.nome, certo? E vou executar. Não, primeiro eu vou também printar a idade, certo? Colocar aqui c1.idade. E eu vou executar, certo, pessoal? Pronto, aqui do lado vocês podem ver que ele exibiu o nome e a idade de Bob, certo? No caso, o nome é a idade do nosso cachorro. Só que no construtor eu passei o nome e a idade. Só que digamos que eu não sei a idade do nosso cachorrinho Bob. Eu só sei o nome dele. Então eu vou fazer uma sobrecarga. Ou seja, eu vou ter um construtor com o mesmo nome, cachorro. E eu vou, ao invés de passar nome e idade, eu vou passar apenas a string nome. Certo? This.nome vai ser igual a nome. E ao fazer isso, agora eu tenho dois construtores que eu posso utilizar. E se eu vier aqui na nossa classe main, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar um novo cachorro. Digamos que eu encontrei um cachorro de um amigo meu, eu só sei o nome do cachorro dele. Então eu vou colocar aqui, vai ser Marley, certo? Eu só sei o nome dele, eu vou dar um sysout aqui, eu vou printar c2.nome. Vou executar aqui. Vocês vão ver que ele exibiu Bob e a idade de Bob, que foi esses dois prints que eu coloquei no início, e embaixo ele exibiu Marley, que foi o nosso segundo cachorro. Perceba que no construtor de Marley eu só passei o nome. Aí vocês vão dizer, como é que ele sabe qual construtor chamar? Pela lista de parâmetros, pessoal. Aqui eu passei dois parâmetros, aqui eu passei um parâmetro, aqui eu passei parâmetros na ordem de string inteiro, aqui eu só passei um string, e aí pela lista de parâmetros ele difere qual construtor ele pode chamar. E além de fazer sobrecarga de construtores, eu posso fazer a sobrecarga também, pessoal, de métodos. Então eu posso criar um método aqui, por exemplo, public void, eu vou botar para aniversário, certo? Aniversário, que vai ser o aniversário do cachorro. E eu vou dizer que ele basicamente vai aumentar em um ano a idade do cachorro. Só que digamos que eu tenho um outro tipo de cachorro que o aniversário dele ele aumenta de 2 em 2 anos, ou existe algum aumento no ano que ele aumenta 2 anos de idade. Então eu posso fazer uma sobrecarga desse método public void. Eu vou botar aniversário, e eu vou dizer que a idade vai ser multiplicado por... Não, multiplicado não, vai ser aumentado em 2 anos, certo?
Só que aqui, na verdade... Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como é uma sobrecarga, eu tenho que ter diferentes listas de parâmetros. Eu vou fazer que a idade... Eu vou passar aqui int incremento. E aqui vai ser incremento. Pronto. Fiz a sobrecarga do nosso método de aniversário. Eu tenho um método aniversário, que ele aumenta de 1 em 1 ano. E eu tenho um método aniversário, uma sobrecarga desse método aqui, que ele recebe um incremento para somar a idade do nosso cachorrinho. Então eu posso chamar novamente aqui. Digamos que Bob ele aumenta de 2 em 2 anos. Então eu vou fazer esse out C1. Aniversário passando 2 anos aqui. Agora eu vou aumentar a idade de Marley, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cadê? Sysout. Vou fazer C2.aniversário. Ups. Deixa eu salvar. Deixa eu ver aqui, está dando um erro. Perdão, pessoal. É porque aqui eu não estou retornando nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o método daqui, eu vou colocar aqui e eu vou colocar C1.idade. Eu vou mostrar a idade novamente e aqui eu vou fazer fora também e vou colocar aqui C2.idade, certo? Pronto. Agora eu vou executar. Pronto, pessoal, se vocês puderem perceber aqui, ó, ele exibiu o nome de Bob, exibiu a idade de Bob, que foi a idade que a gente criou, Bob tinha 5 anos, só que Bob ele fez 2 anos no aniversário dele, ele somou 2 anos a mais. Então agora Bob tem 7 anos. E eu exibi novamente a idade de Bob, certo? Perceba que deu certinho aqui, ó, no lado. Depois eu criei nosso segundo cachorro, o cachorro Marley, do nosso amigo, exibi o nome de Marley aqui e disse que Marley fez aniversário, certo? Só que eu não utilizei a sobrecarga do método. Esse aqui é o método original. É esse método aqui, ó, o que eu chamei para Marley. É o que aumenta de 1 em 1 ano, certo? E depois eu exibi a idade de Marley. Logo, Marley tem 1 ano. Aí vocês vão dizer, mas tu não, em nenhum momento tu definiu a idade de Marley. Pessoal, lembrando, quando a gente cria um atributo e não define, não só um atributo, uma variável no geral, em Java, e nós não atribuímos valor para ela, ela automaticamente é criada com o valor padrão, certo? Que no caso de inteiro é 0. Por isso que quando eu chamei o aniversário, no caso, eu chamei o método aniversário, e o método aniversário, ele aumentou em 1 unidade a idade de Marley, estava 0, foi para 1. Se vocês não se lembram disso, eu recomendo voltar às aulinhas básicas lá de Java e dar uma revisada, certo? Mas basicamente é isso, pessoal. Sobrecarga permite tu fazer sobrecarga tanto de construtores quanto de métodos, certo? E vai ser bastante útil na vida de vocês. Então vamos continuar. Bem, pessoal, agora eu preciso que vocês entendam a diferença entre tipo valor e tipo referência. Quando a gente cria um objeto, pessoal, esses objetos são instanciados em uma região da memória chamada heap. O heap, ele contém todos aqueles dados que são armazenados em tempo de execução do programa. Um objeto, quando a gente cria ele, a gente cria em tempo de execução. Então o programa ele pega esse objeto criado e joga no heap, certo? Objetos que não são mais utilizados, eles são desalocados, seja porque tu perdeu a referência para aquele objeto, tu não consegue mais acessar aquele objeto por meio de uma variável local ou por meio de um parâmetro. Então, como tu não consegue mais acessar aquele objeto, ele se torna obsoleto. E em algum momento o Java ele vai desalocar aquele objeto utilizando o Garbage Collector.
O Garbage Collector, ou coletor de lixo do Java, ele sai desalocando do heap aqueles objetos que não são mais utilizáveis. E isso é importantíssimo, porque garante um gerenciamento de memória incrível, pessoal. Diferente de outras linguagens, como por exemplo C, que a gente tinha que fazer todo o controle de memória. Eu faço a alocação de memória, depois que eu não estou utilizando mais eu vou lá e desaloco. O Java faz isso para a gente utilizando o Garbage Collector, certo? Compreendido isso, agora eu preciso que vocês compreendam o que é um tipo valor, uma variável de tipo valor e uma variável de tipo referência. Tipo valor, tipo primitivo, vocês utilizam a nomenclatura que preferirem. Variáveis de tipo primitivo e referência, elas são alocadas no stack. Stack é outra região de memória, pessoal, onde ficam variáveis mais simples. Por exemplo, variáveis de tipo inteiro, double, byte, são todas variáveis que são criadas no stack. Vocês podem imaginar como se fosse uma caixinha que armazena aquele valor, certo? Enquanto no caso de uma variável de tipo referência, é uma caixinha que armazena um endereço de memória lá das aulas iniciais que eu mencionei, que aponta para um objeto no heap. Logo, valores de tipo primitivo, eles não aceitam valores nulos, enquanto valores de tipo referência, que são endereços, aceitam valores nulos. Certo, pessoal? Então, aqui tem uma imagem mais descritiva. A gente vai ter o stack, certo? Vai ser essa regiãozinha aqui, a gente tem um stack. E a gente tem o heap. O stack são todas aquelas variáveis que armazenam, que vocês podem considerar que seja uma caixinha, certo? Que armazenam, seja um valor tipo primitivo um endereço, ou seja, tipo referência. E nessa caixinha a gente armazena o valor. Ó, aqui eu tenho uma variável inteira que tem o valor 10. Ela cria uma caixinha no stack e armazena o valor 10. É uma variável local, certo? Já aqui eu tenho uma variável do tipo referência, do tipo de uma classe, que armazena um endereço que aponta para um objeto que foi instanciado no heap. Então, no heap eu tenho as instanciações de todos os objetos. Tudo que é objeto, string, pessoal, que vocês utilizam, também é um objeto que é instanciado no heap, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido o que é membros estáticos, o que é sobrecarga, a diferença entre tipo valor, tipo referência e a importância do Garbage Collector, certo? Porque, pessoal, se não existisse o Garbage Collector, você ia ter todo aquele trabalho que você tinha em linguagens como C, de fazer alocação e desalocação de memória, de ficar preocupado se aquela variável que tu criou vai ser desalocada ou não. Consequentemente, pode haver um estouro da tua pilha se tu não desalocar. O Java cuida de tudo isso para tu. Tu só tem que pensar em resolver, dar uma solução para aquele problema que tu está resolvendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.